Boa tarde, pessoal. Hoje eu quero falar sobre duas coisas que os dois argumentos que os crentes usam muito. Assim, dois argumentos que os crentes, os religiosos usam muito: o do livre-arbítrio e o de que Deus tem um plano para nossas vidas. Com certeza muitos canais ateus já discutiram isso. Eu mesma já discuti isso com Kennedy Litaif, já vi Salatiel Júnior falando sobre isso. Muitos ateus, assim, até já fizeram memes, né? Páginas ateístas no Facebook já fizeram memes, dizendo como é que ou a gente decide, ou eu tenho livre-arbítrio, ou Deus tem um plano para nossas vidas. Porque realmente, na verdade, esses dois argumentos, se nós repararmos bem, eles são bizarros. E eles não só são bizarros, eles, assim, não podem coexistir entre si. Uma vez, no Recanto das Letras, eu publiquei uma entrevista com um outro autor. Eu perguntei a ele, as duas ideias não são contraditórias? Ele disse, são contraditórias. Ou é uma coisa ou é outra. Ou nós temos livre-arbítrio, ou Deus tem um plano para nossas vidas. A gente ouve muito nesses templos evangélicos, principalmente esses da linha neopentecostal, que Deus tem um plano maravilhoso para nossas vidas. Eu digo isto porque eu passei por esta experiência. Eu ouvi muito. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E muitas vezes, quando eu falava sobre uma determinada vontade que eu tinha, minha mãe, né, que eu já falei aqui que era de formação evangélica, ela dizia: Olha, Tenea, lembre que Deus pode ter outros planos para você. Porque eu já falei aqui em um vídeo ou uma live que o meu pai é um narcisista. E uma vez eu falei com ela, o meu sonho de conseguir logo a minha independência financeira para ir para longe de pai, para ir embora. E tanto ela quanto pessoas da igreja disseram: Olha, Tênia, Deus pode ter outros planos para você, minha filha. Você pode desejar ir para longe do seu pai, mas Deus pode desejar outra coisa. Porque a mãe dizia muito: Olha, Tênia, você quer ir embora de casa, mas Deus pode ter outros planos para você. Hoje eu entendo que ela, na verdade, estava externando a vontade dela. Era ela que não queria que eu fosse embora. E isso só confirma o que disse Susan B. Anthony. Desconfio desses que dizem saber a vontade de Deus, porque isso, na verdade, coincide com o desejo dessas pessoas. Era ela que não queria que eu fosse embora. Simples assim. Aí usou esse argumento de plano de Deus. Esse argumento que é muito usado para seduzir as pessoas nos templos evangélicos. Deus tem um plano maravilhoso para suas vidas. O que também assim me fez duvidar dessa história de que Deus tinha um plano para a minha vida foi pensar nessa história. Eu quero ir embora de casa. Isso é uma coisa que só diz respeito a mim. Eu disse uma vez numa carta para Kennedy Litaif que ele usou a minha carta num vídeo dele, né, no canal O Mago do Realismo. Por que Deus iria interferir numa coisa que só diz respeito a mim e não interferiu, por exemplo, não interfere quando um doido entra numa escola ou numa igreja e sai atirando para todo lado? Porque Deus simplesmente não interferiu no livre-arbítrio de Adão e Eva quando eles comeram um fruto proibido? Porque ele não interferiu no livre-arbítrio do rei Davi, quando ele se deitou com Betseba, ou Batseba, né? E dessa maneira, Deus não teria tido que matar o filho que Davi e Batseba tiveram. Mas não, ele não interferiu no livre-arbítrio deles. Deus também não interferiu, né, no livre-arbítrio do rei Salomão, que se tornou um idólatra, o que é um pecado, né, na Bíblia, se tornar um idólatra, adorar outros deuses, porque pelo judaísmo, pelo que diz a Bíblia no Antigo Testamento, adorar os outros deuses é idolatria, é um pecado. Mas Deus não interferiu. Aí, engraçado, esse Deus que não interferiu no livre-arbítrio de George W. Bush quando ele quis fazer guerras
contra o Iraque e o Afeganistão, dizendo que era um polígono do mal. Esse Deus tinha planos para mim, não queria que eu saísse da casa dos meus pais. É engraçado, né? Deus... Esse Deus só interfere na vontade de um Zé Ruela da vida, né? Em coisas que só dizem a respeito de um Zé Ruela. Aí a questão do livre-arbítrio. Vamos analisar a questão do livre-arbítrio. Porque os crentes que adoram falar que Deus tem planos para nossas vidas vivem usando a desculpa do livre-arbítrio para dizer que Deus não tem culpa de nada. Para dizer que nós é que não sabemos usar nosso livre-arbítrio. Aí por isso é que a gente leva topada na vida. Isso é engraçado, né? Muito engraçado. É engraçado porque quando é conveniente, os crentes falam que Deus tem um plano para nossas vidas. Mas aí quando a gente vai falar das coisas que dão errado, aí é porque você não soube usar o livre-arbítrio. A humanidade está desse jeito, não é por culpa de Deus, é porque a humanidade não sabe usar o livre-arbítrio. Aí vamos analisar bem. Dá para o livre-arbítrio e o plano de Deus coexistirem? Não, não dá. Não dá porque são duas coisas contraditórias. Sam Harris disse, não há como o judaísmo e o cristianismo estarem ambos certos, porque o núcleo das crenças é contraditório. E eu também posso lembrar do senhor Miguel, que eu já falei algumas vezes aqui no meu canal, que ele se diz conservador e, ao mesmo tempo, progressista, adepto a novas ideias. Pode uma pessoa ser conservadora e, ao mesmo tempo, ser amiga do progresso? Não. Não pode. É o mesmo que um racista dizer que os negros devem ter direitos iguais aos brancos. É o mesmo que um homofóbico dizer que é tolerante com um filho homossexual. Ou a pessoa é uma coisa ou é outra. Há coisas que não se misturam. Então não há como ao mesmo tempo haver livre-arbítrio e plano de Deus. E vamos ver, se essa conversa do plano de Deus é real, se existe mesmo esse plano de Deus, então isso significa que desde o começo Deus planejou que a humanidade planejou tudo. Estava no plano de Deus que Eva e Adão comeriam o fruto proibido e seriam expulsos do paraíso. Estaria escrito que Caim mataria Abel, que haveria um dilúvio, né? Que a humanidade se tornaria toda pecadora, que todos nós seríamos herdeiros do pecado original e que o mundo iria se tornar um lugar cada vez pior, até que um dia, né, Jesus voltasse, os vivos e os mortos fossem julgados, até tudo ser um paraíso completo. Aí veja como essa ideia de plano de Deus é bizarra. Como é que pode? Deus ter planejado desde o começo para que tudo desse errado? Mas é claro, os crentes vão dizer que não, que a gente não entende os planos de Deus. Que nós é que não entendemos, vão dizer, Deus nunca quis isso. Mas se Deus tem planos para nós, significa que ele planejou desde o começo. Que Adão e Eva comeriam o fruto proibido, que a humanidade se tornaria pecadora. Então, no fundo, ninguém seria responsável por seus atos. Esta é ou não é uma ideia bizarra? E quanto ao livre-arbítrio, muitos filósofos, muitos estudiosos dizem que é uma ilusão, porque nós somos condicionados pelo lugar em que vivemos, pela época, pelas nossas condições sociais. Nós somos condicionados assim, pelos valores, pelos padrões. Não existe livre-arbítrio total, porque livre-arbítrio significa que a pessoa é totalmente livre e que terá que arcar sozinha com as consequências dos seus atos. É mais fácil e justo aceitar
que quem faz o mal e o bem, quem torna este mundo um lugar insuportável somos nós mesmos. E que as consequências são fruto de nossas ações. Simples assim. Né? E eu ainda lembro de quando eu comecei a ficar revoltada com essa ideia de que... comecei a ficar revoltada. De quando eu comecei a ficar a duvidar de que havia um Deus que realmente tinha planos maravilhosos para a minha vida. Porque eu não via nada das promessas que diziam que Deus tinha para mim se realizarem. Né? Eu era muito ensinada, me disseram muito para mim, olha, Tânia, faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Eu cheguei a dizer, Deus, eu não estou vendo Deus fazer parte nenhuma. Eu estou fazendo minha parte. Aí a mãe dizia, olha, Tânia, a gente não sabe os planos de Deus, minha filha. Entendeu? A gente às vezes tem os nossos sonhos, tem as nossas coisas, mas Deus tem outros planos para nós. Eu cheguei a perguntar para minha mãe, os planos de Deus são que eu seja infeliz? Então não é melhor que a gente aceite que somos nós que tornamos, que fazemos as coisas boas ou ruins, que afetam as nossas vidas e as vidas dos outros? É outra coisa também, fala-se de castigo, de karma. Dia desses, assim, né? Porque eu já acho, vocês já viram a gatinha aqui, né? Num vídeo meu. A gatinha, ela tá dando muito trabalho, porque ela é uma gatinha neném, né? Ela sente falta da mãe, ela quer estar o tempo todo junto de mim. Meu pai disse, você tem um karma muito ruim. Eu disse, eu não acredito. Eu disse simplesmente, eu não acredito em karma. Porque do que vale você estar sendo castigado por uma coisa que você não lembra de ter feito? E essa ideia de karma também é uma ideia bizarra. Portanto, a ideia de karma também é uma ideia bizarra, porque é horrível. Significaria que, ó, Isabela Nardoni, Bernardo Boldrini, Henri Borel tiveram que passar por tudo o que passaram. Significa então que Isabela Nardoni, Henri Borel, Bernardo Boldrini e tantas outras crianças que foram abusadas e até mortas pelos que deveriam cuidar de seu bem-estar, significa que todas essas crianças foram monstros em outras vidas? O que pensar de tragédias como o Titanic? Né? Quer dizer o quê? Todas de Hiroshima, Nagasaki, todas essas pessoas que passaram por essas tragédias tiveram que passar por isso? Porque foram monstros em outras vidas? E como se pode reunir tantas pessoas tão diferentes com o mesmo karma ruim ao mesmo tempo? Vamos pensar? Eu ainda lembro, uma vez uma moça, né, sabendo das dificuldades que eu passo com meu pai, ela disse, isso é uma necessidade. É algo que você tem que passar para o seu crescimento espiritual. Então isso significa que uma pessoa que tem uma vida mais satisfatória do que a minha é melhor do que eu. Um dia eu ainda vou falar sobre outras ideias que me fizeram sair de vez do espiritismo, né? Porque eu entrei no espiritismo quando mãe adoeceu de câncer. Passei apenas um ano no espiritismo, mas foi o suficiente para nunca mais querer saber. Boa tarde a todos.